Teremos 3 batismos para a honra e glória de Deus. Amém? O nosso evangelista tem feito um excelente trabalho para a honra e glória de Deus e durante 21 noites, assim como em várias regiões aqui na nossa cidade, nós estamos tendo em torno de 7 a 8 evangelismos acontecendo na cidade de Governador Valadares, conduzido pelo Departamento de Evangelismo da Associação Mineira Leste. Em nosso distrito, nós estamos tendo a oportunidade de termos 2 desses pontos. Um acontecendo aqui no bairro Santa Terezinha, aqui bem próximo, que o Alexandre esteve fazendo, e outro acontecendo na cidade de Pontal, na comunidade de Pontal, melhor dizendo. Hoje nós tivemos lá em Pontal 3 batismos também, e agora nós estaremos aqui também realizando mais outros 3 batismos para a honra e glória de Deus. Amém? Fiquei alguns domingos ausente aqui desse momento de estudo da palavra, devido a algumas viagens, compromissos, mas aqui estou eu de volta e no próximo domingo também estarei dando sequência a algo que nós começamos lá atrás, que foi o estudo da vida do profeta Elias. Esse profeta, um grande profeta, chamado por Deus para um momento muito especial. A palavra especial não quer necessariamente dizer que seja um momento fácil, mas um momento de desafio em relação à vida espiritual da nação de Israel. Ele foi chamado por Deus. E o primeiro sermão aqui nós trouxemos e nós estudamos um pouco do desafio de Elias de ir e de entrar na presença do rei e dizer, olha, vai ficar 3 anos e meio sem chover sobre Israel. Elias, depois da notícia, foi para um lugar chamado Querite, e nós aprendemos que Deus muitas vezes nos envia para Querites, para desertos, momentos de luta, mas Deus nos envia para nos melhorar, para nos lapidar. E o fato de enviar para desertos não significa que Deus não estará, Deus nos envia, mas Ele também está, melhor dizendo, conosco. Segunda mensagem, nós trabalhamos aqui a viúva de Sarepta, o fato de Elias pedir pão. E Elias foi audacioso, mas Elias estava ensinando uma lição, primeiro para Deus, depois para você. Nós aprendemos que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em todas as áreas da vida, nós temos a influência e a presença de Deus e a bênção de Deus em tudo na vida. E hoje eu quero ir com você a 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, nós temos o grande desafio, uma história também muito conhecida, que foi o desafio ali entre os profetas de Baal e Elias, onde eles tentam provar quem de fato representava o Deus verdadeiro. E é uma história conhecida, uma história com muitas lições, uma história rica. E essa história ela vai do versículo 20 do capítulo 18 até o versículo 40. Mas eu aqui vou ler alguns versículos e eu vou pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai voltar ao texto bíblico. Tá bom? Não vou ler todos os versículos agora, mas a gente vai voltar ao texto bíblico para a gente ir aprendendo, para a gente ir vendo o que Deus, o que Elias, o que a Bíblia nos conta nessa história. Vamos ler o verso 20 do capítulo 18 de 1 Reis. A minha Bíblia diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Algumas versões dizem: Até quando cocheareis entre 2 senhores? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Verso 23, deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha,
e não lhe meterei fogo. Amém? Como eu disse, uma grande história. Uma cena espetacular. Aqui está, como eu disse, Elias, o profeta de Deus, e ele mesmo deixa claro que ele estava só, contra outros 450 profetas de Baal. Elias, servo de Deus, e os restantes servos de Baal. E é curioso que Elias começa o desafio colocando a questão do jogo. Ele faz uma pergunta que é o centro, o início daquele momento. Quem é Deus? Quem é Deus? O Deus verdadeiro ou Baal? E é isso que está em jogo neste momento, nessa carta, na Bíblia nesse momento. Quem é Deus? Se é Deus de fato, seguiu. Se é Baal, seguiu. Quem são os profetas verdadeiros? Quem de fato, e aqui só a título de contexto, para aqueles que talvez não conheçam bem a história, Elias, quando nós começamos o estudo, ele entra e ele fala, vai ficar 3 anos e meio sem chover sobre a terra. Agora nós temos o fim desse período, desses 3 anos e meio, então a nação estava enfrentando uma seca de 3 anos e meio, e uma curiosidade, Baal era conhecido como o Deus da chuva, o Deus do orvalho, o Deus do vento. E Baal não teve a capacidade, sendo o Deus da chuva, de resolver o problema. Então Elias diz, quem é Deus? Quem é o responsável? Quem é o culpado pelos 3 anos e meio de seca? Elias ou Acabe ou os profetas de Baal? Acabe estava dizendo que Elias era o perturbador de Israel. Elias estava falando que era Acabe o perturbador. E Elias faz uma outra pergunta. E a pergunta é, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando vocês vão viver de forma dividida? E era isso que estava acontecendo. A nação de Israel dizia que servia a Deus, mas também estava sendo fiel a Baal. É por isso que Elias chega aí, até quando vocês vão cochear? E a ideia da pergunta, a ideia do verbo aqui, é a ideia de um passarinho que está pulando de galho em galho. Um passarinho que pula aqui, pula ali e vai andando. Então Elias, em outras palavras, está dizendo para o povo, olha, até quando vocês vão viver pulando de galho em galho? Vocês precisam definir o que vocês querem. Vocês precisam definir qual caminho vocês querem. Se é Deus de fato, Jeová, defina, decida. Se é Baal, tudo bem, siga. E é curioso, amigos, que o texto diz, olha só, o verso 21, lá no final, depois de Elias fazer a pergunta, porém, o povo nada respondeu. Ficaram calados. A gente usa uma expressão por aí, né? Quem cala, o quê? Consente. Eles ficaram calados. Não disseram que seguiriam a Baal ou a Jeová, ficaram calados, porque de fato o coração deles estava dividido. Eles estavam sendo condenados e eles não expressam a palavra, porque de fato era o que eles viviam. Até quando vocês vão cochear? Até quando vocês vão viver nessa duplicidade? Até quando vocês vão ver uma ambiguidade religiosa? E eu aproveito e já faço uma pergunta, será que alguém aqui essa noite, ou alguém que nos assiste online, pelo YouTube, será que alguém aqui está vivendo com o coração dividido? Será que alguém aqui essa noite está vivendo uma duplicidade, uma ambiguidade? Alguém aqui até vem à igreja, mas quando sai da igreja é outra vida. Eu não estou falando da nossa natureza pecaminosa que nos leva a cair constantemente, os nossos erros, os nossos desafios que eu tenho. Sou pecador como você, mas eu estou falando de uma vida. Muitas vezes vem à igreja, mas lá vive uma vida de pecado, depravação, contrária à palavra. Na igreja uma coisa, até diz eu sigo a Deus, mas está vivendo uma ambiguidade. Será que essa é a sua situação? Será que você está vivendo uma vida dupla, uma vida dividida, uma vida como um passarinho que está pulando de galho em galho? Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou assim, amanhã eu estou assado.
Até quando, Elias pergunta, vocês vão cochear? Até quando vocês vão ficar com o coração dividido? Até quando? E amigos, eu quero dizer uma coisa para você, coração dividido é um perigo. Vida dividida é um perigo. A Bíblia até usa o quente, o morno, né? É o quente e o frio juntos, o morno. Há um perigo. Tem até uma historinha, né? Eu ouvi quando era criança, adolescente. Diz que estava Deus, o inimigo, e tinha um muro. Diz que Deus estava, desça do muro, desça do muro, desça do muro. E diz que o inimigo estava de braço cruzado, sem falar nada. E alguém chega para o inimigo e fala para Satanás, mas por que você está tranquilo? E ele disse, o muro é meu. Então ele está no meu espaço. Coração dividido é um perigo. Coração dividido. Nós não somos de Deus, é por isso que Elias diz, até quando vocês vão cochear? Até quando? Esta é a questão em jogo. E é curioso que o texto vai nos contando, a história vai sendo detalhada. Há regras, é um jogo que acontece. Aqui há um desafio entre os profetas de Deus e os profetas de Baal, e há uma regra, como todo jogo, era necessário regras. E o verso 22, 23 e 24 diz, então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450, deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, eu prepararei outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disseram, é boa esta palavra. Regras do jogo. E eu faço uma pergunta, a quem essas regras estavam favorecendo? A Elias ou aos profetas de Baal? Aos profetas de Baal, só lê o texto. Eles eram a maioria, eles puderam escolher o lado, eles puderam começar. Elias disse, olha, a bola do jogo está com vocês. Eles eram a maioria, Elias estava em desvantagem, mas aqui tem uma questão, eu pergunto, na verdade eu afirmo, Elias não estava em desvantagem. Como assim, pastor? Eram 450 contra 1, mas Elias estava com Deus. Quem está com Deus não está em desvantagem, amém? Quem anda com Deus pode ter o mundo contra ele, mas quem está com Deus sempre estará em vantagem, porque Deus é o Deus infinito, Deus é o Deus onipotente, Deus é o Deus que tudo pode. Deus estava com Elias. Deus estava do lado dele. Quem está com Deus, eu digo, nunca estará em desvantagem. Se existe alguém aqui que está vivendo uma situação de humilhação, uma situação de aparente perca por causa de Deus, ei, você não está sozinho, Deus está com você. E é isso que nós vemos aqui nessa história. E nós temos outras histórias na Bíblia, Davi, Golias. Davi, coitado, um pobre menino com 5 pedrinhas, mas Davi tinha Deus do lado dele. E aí a gente vai citando outros. Ali, aquela experiência com Gideão, e aí poderíamos ir citando. E eu aproveito para dizer para você, não permaneça com o coração dividido. Esteja do lado de Deus, mesmo que todos estejam do outro lado. Porque do lado de Deus você tem segurança. Do lado de Deus você tem certeza. Do lado de Deus você tem a onipotência de Deus à sua disposição. Do lado de Deus você sempre estará em vantagem. Amém? Esse é o nosso Deus poderoso. É isso que nós vemos na história de Elias. É isso que nós aprendemos. E aqui nós temos alguns contrastes. Também, como eu disse, o texto é longo, a história é longa e nós temos muitas coisas. Jeová e Baal. O texto deixa claramente para nós, apesar do povo exaltar Baal, o texto deixa claro que Baal era um Deus impotente.
3 anos e meio sem chover. Baal aqui é visto como alguém, apesar de ser o Deus da chuva, incapaz de enviar chuva. Apesar de ser o Deus do vento, é incapaz de trazer um vento e com o vento fogo. O texto deixa claro a impotência, é por isso que Elias, ei, a quem vocês vão seguir? A Deus ou a Baal? Há um contraste, há uma incapacidade. É curioso que se você ler o texto bíblico aqui, principalmente quando se trata desses contrastes, o texto bíblico nem ao menos cita o nome de Baal. Dos versos 26 a 29, diz apenas: não houve voz, não houve resposta, enquanto os profetas estavam lutando, se machucando. É curioso que Elias, amigos, Elias aqui usa até um sarcasmo, ele diz: ao meio-dia Elias zombava dele, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo às necessidades, e aqui, talvez o seu Deus, talvez Baal tenha ido no banheiro. Elias aqui tira sarro deles. Claramente o texto diz: Baal é impotente, Baal não tem poder, Baal nada. E como eu disse, ele não cita Baal por um motivo, porque se ele cita Baal aqui, ele daria a entender que Baal talvez pudesse existir. Quando o autor não cita Baal, ele está querendo dizer para nós: Baal não existe, ele não existe. O texto, amigos, mostra esse contraste. Baal não é apenas um Deus impotente, Baal é um Deus inexistente. E que contraste, não é, com o Deus do universo? Que contraste com o meu e o seu Deus? Que contraste com o Deus da Bíblia? Deus envia fogo, e o texto diz que não sobra nada, nem pedra. É por isso que Elias insiste: ei, que Deus vocês vão servir? Não viva com o coração dividido. Existe um Deus poderoso, um Deus criador, um Deus onipotente, um Deus todo-poderoso. Esse Deus, ele faz descer fogo e logo em seguida ele vai fazer com que chuva caia do céu. Elias vai trabalhando, Elias vai mostrando. E é uma outra curiosidade, amigos, são tantas curiosidades que a gente fica aqui tentando reduzir, cortar aqui a mensagem, mas são curiosidades. Uma outra curiosidade é que a palavra Baal aparece no texto dos versos 20 ao verso 40, 6 vezes. Imperfeição na Bíblia. A palavra de Deus, a palavra Jeová aparece 12 vezes. O número 12 na Bíblia tem a ver com conserto. E é curioso que o autor vai construindo e vai trazendo esse conceito do conserto para lembrar ao povo que Deus é o Deus do conserto, Deus é o Deus da aliança, Deus é aquele que tirou o povo do Egito, Deus é aquele que fez um chamado a Abraão, Deus é aquele que trouxe milagres no deserto, Deus é o Deus do conserto, e Deus, ele nunca falha em cumprir as suas promessas. Deus nunca falha em cumprir a sua palavra e o seu conserto. E quando a gente estuda um pouquinho da história do conserto, a gente aprende outra coisa. Deus que escolheu fazer o conserto, Deus que escolheu amar, e Deus ao longo da Bíblia vai agindo para amar o povo. Deus ao longo da Bíblia, o Deus do conserto, é Ele que vai atrás do povo. Curioso, não é? O povo havia rejeitado a Deus, o povo havia virado as costas para Deus, o povo estava seguindo a Baal, e o Deus do conserto chega ao povo, Ele vai, Ele age, e diz: eu quero que vocês possam restabelecer o conserto comigo, eu quero que vocês possam estar comigo, porque eu escolhi amar vocês. Deus sempre agindo em busca do homem. Foi assim lá no Jardim do Éden, lembra? Adão e Eva pecaram, Deus foi ao encontro deles. Caim, quando matou o seu irmão, Deus é que vai ao encontro. E assim ao longo da Bíblia, Deus indo ao encontro do povo, porque Deus ama, porque Deus não quer perder você para o inimigo,
Deus não quer que o seu coração possa coxear. Deus não quer que o seu coração possa estar dividido. Deus não quer que você fique pulando de galho em galho. Deus quer ser o seu Deus. E Deus quer que o seu coração seja dominado por Ele. É por isso que lá no início da história, Deus pergunta: a quem você vai seguir? Como será? Como estará o teu coração, dividido ou pleno na presença de Deus? Como você vai escolher? Há um Deus poderoso, mas você diz: não, eu escolho o mundo, eu escolho o dinheiro, eu escolho a fama, eu escolho agradar as pessoas, eu escolho viver a minha vida. Mas Deus está dizendo para você: ei, meu filho, isso aí não vai te dar sentido. Deus está dizendo para você: isso aí pode ser até legal, pode até encher os olhos, mas esse Deus aí é impotente para as suas necessidades mais básicas, e a principal dela, salvação. Por isso, essa noite eu quero perguntar para você: a quem você vai seguir? A quem você vai entregar a sua vida esta noite? A Deus ou aos deuses desse mundo? A Deus ou a Baal? A Deus ou ao dinheiro? A quem? O seu coração não pode ficar dividido. Deus está vindo ao seu encontro. Deus está vindo em sua direção. Deus quer que você seja dele. Por isso, a quem você vai servir? A quem você vai seguir? Que Deus possa te abençoar. Essa noite, como eu disse, tem 3 pessoas que decidiram seguir a Jesus. 3 pessoas que estão caminhando na fé. Já começaram a frequentar a igreja, estavam aqui ontem, estão caminhando. As 3 pessoas estão dizendo: eu quero seguir a Jesus. Que você também possa decidir seguir a Jesus. Que você possa decidir colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um louvor e a gente entra para que possamos fazer o batismo. E aí? Vamos lá. Nós vamos ver aqui agora publicamente, né, a entrega de 3 almas que decidiram entregar suas vidas ao Senhor. E que todos os dias nós possamos entregar também nossa vida ao Espírito Santo, e que possamos, para que quando Jesus retornar, possamos juntos viver eternamente com Ele. Mais uma vez estou aqui em teu altar, meu Senhor, e dessa vez nada irá impedir a minha entrega, o meu compromisso, ó Deus. Uma vez, e dessa vez mais decidido estou. Prepare a festa e os detalhes no céu, pois eu decidi, vou me entregar. E
Amém. Aqui está a Thaís. Isso. A Thaís, ela já é desbravadora também, né, Thaís? Que bom, Deus seja louvado. Eles estão chegando à nossa igreja, como eu disse, já estão frequentando a nossa igreja. E o meu pedido para a igreja é sempre orar primeiro pela missão da igreja. O inimigo trabalha de forma intensa para que a missão não possa ser cumprida. Então ore pela missão. Ore pelos novos conversos, porque eles têm lutas que muitas vezes eu e você não temos, apesar de nós termos as nossas lutas também, mas eles têm lutas que eu e você muitas vezes já lutamos e pela graça de Deus já vencemos. Ore para que Deus possa dar a eles vitórias, para que eles possam ir conhecendo mais a Deus e se relacionando com Deus. Como eu disse, eles estão começando uma caminhada, estão aprendendo. Então ore para que a bênção, o poder de Deus possa estar com também esses novos conversos, para que eles possam ser uma bênção por onde eles andarem. Como eu disse, aqui está a Thaís, uma jovem que tem demonstrado conhecimento. Eu tenho conversado com a Thaís de vez em quando, ela me para: pastor, primeira vez eu me lembro que a gente se encontrou, ela: pastor, eu quero me batizar. Chegou o dia, né, Thaís? Tem aprendido a palavra de Deus e aqui ela está. E como ministro do Evangelho, Thaís, eu tenho o privilégio de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segura firme. Uma salva de palmas. Deus abençoe. Dá um abraço na mamãe. Vamos sair por aqui. Chamaram o Eric. O Eric já era para ter se batizado alguns meses atrás. O Alexandre e o Braulio, pode vir aqui o Adson. O pastor Braulio e o Alexandre já estiveram com o Eric em alguns momentos, ali na Semana Santa. Mas por uma questão, ele não pôde se batizar naquele dia, mas hoje, para a honra e glória de Deus, ele está aqui. O Eric tem frequentado mais a igreja do Vila Mariana, mas também tem convivido aqui também na nossa igreja. E hoje é um privilégio, Eric, também poder realizar o seu batismo. Senhor Deus, que a tua bênção, Pai, possa estar também com o Eric. É um jovem, cheio de lutas, mas nós já louvamos a Ti porque ele já tem alcançado grandes vitórias na sua vida pessoal. Ele tem feito escolhas, Senhor, difíceis, e tem alcançado vitória, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. E nessa noite, vê-lo aqui entregando a vida a Ti através do batismo de forma pública, é uma prova de que milagres acontecem. E eu aqui, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dobra o joelho. Amém. Deus abençoe. Grande abraço. Consegue aqui? O seu Carlos, eu também o conheci há algumas semanas. Para quem esteve na igreja ontem e pôde reparar, o seu Carlos estava na igreja ontem, mas até o Luiz brincou, né, Luiz? Eu cheguei aqui, eu estava procurando o seu Carlos, mas cadê o cabelo, cadê a barba? Ontem ele estava de cabelo e estava de barba. Aí eu achei, era o senhor. Tirou para lavar, literalmente. Ontem ele estava de barba e de cabelo aqui, e agora está renovado. Mas não é pecado ter barba e cabelo não, tá bom? Vamos orar, pedir a bênção de Deus. Chega mais aqui, seu Carlos. Uma outra vitória que o seu Carlos, que ele teve nesses dias, é sobre o cigarro. O Alexandre fez um curso ali, deixar de fumar, e ele obteve vitória, para a honra e glória de Deus. Amém? Amém.
Querido Deus, aqui está o seu Carlos, Senhor, que a tua bênção, que o teu poder, que a tua graça continue alcançando a sua vida. Como ministro do Evangelho, Senhor, eu tenho o privilégio de batizá-lo nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Firme, tampa o nariz. Isso. Uma salva de palmas. Deus abençoe. É para isso que a igreja vive e existe. Amém? Está tranquilo. No próximo sábado, se a bênção de Deus permitir, nós também teremos mais uma festa batismal. E a de sábado, se tudo der certo, falo isso porque é um desafiador, mas vá já orando pelo batismo de sábado para que dê certo. É fruto da classe bíblica do irmão Luiz. Então, temos trabalhado, temos orado, temos visitado, e se a bênção de Deus permitir, no próximo sábado teremos mais batismos para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus. Santo Deus, que bom. Mais uma vez estarmos na tua presença e orando a Ti. Louvamos, Senhor, a Ti por nossa vida. E louvamos pelo que testemunhamos nesta noite, pessoas que estão decidindo Te servir. Pessoas que têm suas lutas, seus desafios, mas que querem entregar por completo a vida. E o meu pedido nesta noite é que o Teu Santo Espírito, Pai, entre como força total, dando a eles poder e força para vencerem os desafios da vida. Oro também por aqueles que aqui estão e por aqueles que estão nos assistindo, que a Tua bênção, Senhor, possa alcançá-los também. Que eles tenham a oportunidade de decidir, de escolher Te seguir, o Deus poderoso, o Deus da graça, o Deus do perdão e o Deus que estará disposto sempre a nos dar vida e vida eterna. Pedimos a Tua bênção também pela nossa semana. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa noite, uma boa semana a todos na presença de Deus.